Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, dessa manhã participam conosco da EBD na sua casa. Nós vamos esperar alguns alunos entrarem aí. Você que está online nessa manhã, vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Estamos na lição de número 12 da nossa escola bíblica dominical. Vamos estar falando sobre a importância do discipulado. Estamos indo para o fim do trimestre. Infelizmente, entramos no período de fase emergencial no que diz respeito à pandemia. Então estamos limitados a utilizar os tempos somente para lives e também para plantões de oração. Pai do Senhor, o presbítero Moisés já está conosco aí, minha esposa, eu vim compartilhando, para que a gente saiba que vocês estão com a gente aí, faz um comentário, compartilha com a gente aí. Eu vou esperar mais alguns minutinhos para a gente começar essa lição da escola bíblica dominical. A irmã Amanda está com a gente aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. A EBD é a maior escola de discipulado cristão do mundo. Pai do Senhor, minha esposa está aí, a irmã Renata, Deus abençoe, irmã Renata, estamos orando pela sua vida, em nome de Jesus, para que você venha ter uma boa gestação, uma gestação abençoada em nome de Jesus. Se cuida, tá, eu estou aqui, estou aí, eu acho que é minha filha que está usando meu celular. Oh, glória. Então, vai entrando aí, irmãos, vai comentando, vai compartilhando. Irmão Delúcio, eu estou vendo ali. Quem mais? Vamos ver. Vamos chegar ao número 10 de alunos aí, nós já temos 8. Para a gente poder começar essa aula em nome de Jesus. Irmã Miriam, Deus abençoe, em nome de Jesus. Gilberto está aqui, viu, Miriam? Pode ficar tranquilo. Aleluia. Vamos entrando aí. Compartilhe e comenta aí essa live em nome de Jesus. Falta só 2 alunos, irmãos. Arruma 2 alunos aí para a gente começar. Minha mãe, mamãezinha querida, beijo, mãe. Te amo, viu? Chamando meu coração, paga nem água, nem luz, nem aluguel. Bom, nós vamos fazer uma oração. Eu quero chamar aqui o Gilberto. Vem cá, Gilberto. Gilberto, cooperador nosso aqui, ele vai estar orando para que nós venhamos a começar a nossa aula. Pode ir? Tá. Ora aí. Baixo que o povo vê você, Gilberto. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Sim, ó Deus Jesus querido, entramos na Tua presença, Senhor meu Deus bendito, primeiramente para agradecer ao Senhor por este dia que o Senhor nos tem dado, Senhor meu Deus bendito. Ó Pai querido, nós cremos ao Senhor meu Deus Pai amado, que o Senhor faz presente, Senhor, na vida de cada um, Senhor meu Deus. Ó Pai querido, dá graça, Senhor meu Deus bendito. Dai, Senhor meu Deus amado, oh Senhor meu Deus amado, sabedoria, entendimento, Senhor meu Deus bendito, aleluia, dessa aula, Senhor meu Deus bendito, que vai ser, Senhor meu Deus bendito, aleluia, ministrada pelo Teu Filho, Senhor meu Deus amado, no pastor Daniel, Senhor. Ó Pai querido, alcança cada um, Senhor, através das redes sociais, ó Senhor. Ó Deus bendito, alcança almas, ó Senhor, vidas, ó Senhor, meu Deus amado, Sim. para o Teu reino, Senhor, meu Deus amado. Sim, ó Deus meu bendito, Pai. aqueles, ó Senhor, meu Deus bendito, aleluia, que estão, Senhor, meu Deus bendito, cocheando em 2 pensamentos, que eles sejam impactados pelo Teu Santo Espírito, ó Senhor, porque somente Ele tem poder, Senhor, meu Deus, para convencer o homem, Senhor, meu Deus bendito, do arrependimento, Senhor, meu Deus amado, do juízo, Senhor, meu Deus,
Deus, aleluia, ó Deus amado, ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Pega uma cadeira, Gilberto, senta aqui do meu lado aqui, para me ajudar. Não, pega a cadeira ali do púlpito ali, ó. Gilberto tem uma vozeirona, vai ajudar nós aqui nas leituras bíblicas que vamos fazer. Pega ali sua revista, fica aqui, ó. Quero que você fique aparecendo aqui comigo. Modivando, santos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vem para cá, você fica com o rostinho aparecendo. Aí, glória a Deus. Irmãos, vamos começar a nossa aula. A lição de número 12 dessa revista aqui, ó, o verdadeiro pentecostalismo. Ele foi comentado pelo pastor Ezequiel Soares e hoje nós vamos estudar essa lição, que é extremamente importante para nós, em nome de Jesus. Vamos lá? O título da lição é A Urgência do Discipulado. Nosso textual diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20, em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Gilberto, faz essa leitura para nós, por favor. Primeiramente, Mateus capítulo 28, versículo 16, diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Irmãos, há 3 objetivos específicos dessa lição e um objetivo geral. O objetivo geral é esclarecer a urgência do discipulado. E os objetivos específicos, que são 3, está, primeiro, conceituar o discipulado, ou seja, entendermos o que é discipulado. Segundo, elencar o tripé do discipulado.
palavra, comunhão e serviço. E terceiro, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Então, esses são os objetivos dessa lição. Você precisa sair daqui entendendo sobre o que é discipulado, entendendo o seu tripé, ou seja, a palavra, a comunhão e a palavra, a comunhão e também o serviço. E em terceiro lugar, você precisa entender que o discipulado traz um crescimento sadio para a igreja, não é um crescimento sem saúde, não é somente um crescimento numérico. E para isso, nós vamos entender a urgência, como é urgente nós termos uma igreja que discipula, que faz discípulos. Amém? Vamos lá. Gilberto, lê para a gente aí a introdução. Introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. A introdução aqui nos mostra que o novo convertido, ele vai passar pelo discipulado para desenvolver a formação do caráter cristão. Na pedagogia infantil, se ensina, que até a irmã Lourdes, professora aí de ensino infantil, está com a gente aí na live, ela pode nos ajudar nessa área que ela tem mais experiência. O Padre Senhor, Presbítero Manuel, Deus abençoe, o caráter da criança, ou o caráter de um ser humano, ele se desenvolve, ele precisa aprender até os seus 5 anos de idade, entendeu? Após isso, ele vai desenvolver naturalmente as suas características. Então, irmãos, é importante entender que o princípio da vida cristã, o discipulado da vida cristã é extremamente importante. Ele não é algo aleatório da vida cristã e nem algo deixar de lado, que precisa passar por cima. Hoje existe um grande problema no discipulado que a gente tem que atentar, que é a falta de interesse em discipular e a falta de interesse em ser discipulado. Existem os dois lados da moeda. Existem muitos que não querem discipular e existem muitos que não querem ser discipulados. Nós vivemos uma geração que tem informação muito fácil. Eles abrem o seu celular a qualquer momento e eles adquirem informação com muita facilidade. Então eles têm dificuldade às vezes em respeitar uma autoridade que quer ensinar eles têm dificuldade nisso. Então a gente precisa atentar para isso aqui, para a gente perceber a importância do início da vida cristã. Então o novo convertido, ele precisa se achegar perto de irmãos mais velhos, irmãos mais antigos, que já têm uma formação doutrinária abalizada, para poder aprender. E isso vai gerar o que nós chamamos de discipulado. Amém? Então, em primeiro lugar, vencer essa barreira da falta de discipuladores e também da falta de interesse em ser discipulado. Porque a maioria das pessoas já pensa que sabe tudo hoje, entendeu? Eles estão na igreja,
chegaram agora, mas já pensa que sabe mais que você. Às vezes uma pessoa que ele tem uma habilidade na oratória, às vezes, ele só pelo fato de pregar ou de ter uma habilidade singular na igreja, por exemplo, ele sabe falar bem, ele é um bom líder, ele até mesmo trabalha às vezes na liderança de alguma empresa, alguma coisa assim. Ele pensa que na igreja ele não vai precisar passar por discipulado, porque ele tem uma inteligência acima. E por que não dizer, sempre estar se reciclando no discipulado? Porque a fonte do nosso discipulado, nós vamos ver mais para frente, é a palavra. E ninguém conhece tudo da palavra, então nós estamos sempre aprendendo sobre a palavra. Ninguém conhece da palavra na sua plenitude, nós estamos aprendendo. Ninguém. Então, quando a gente vê um novo convertido, nós precisamos agregar ele a nós, para que ele possa desenvolver esse discipulado e crescer com saúde. Eu tenho um livro extraordinário sobre discipulado, o nome dele é Fazendo Discípulos, ou melhor, O Discípulo, de Kate Phillips. Esse livro ele fala que a importância de um por um. Por exemplo, um novo convertido, a pessoa vem e se entrega a Jesus, uma pessoa adota aquela vida e começa a cuidar dela, entendeu? E prepara ela para cuidar de outra vida, assim, quando ela chegar, entendeu? Sim. Então, é importante isso aí. Kate Phillips mostra lá no seu livro, eu já mostrei aqui na igreja, que esse trabalho de discipulado um por um, uma pessoa por uma pessoa, em 32 anos ele vai dar um crescimento para a igreja fora do normal, fora do comum, entendeu? Só que é a longo prazo. Nós hoje queremos tudo na hora, tudo para agora, tudo para ontem, e isso estraga muitas vezes o trabalho do discipulado. Irmã Merlin, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, o trabalho do discipulado é urgente e precisa ser feito com bastante apreço, amor, carinho, para que possa gerar frutos bons. Lê para a gente o primeiro tópico para nós, o que é discipulado? O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 1, João capítulo 2, versículo 12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. Olha só, então primeiro, a palavra discípulo, ou melhor, a palavra discípulo, ela significa aprendiz, aluno, seguidor. Segundo a história, um discípulo de um mestre, ele abandonava tudo para seguir aquele mestre. E ele aprendia não somente com os ensinamentos, mas também com o comportamento do seu mestre. De maneira tal que as pessoas, Pai do Senhor, irmão Francisco, está com a gente aí também, a tal nível que às vezes o discípulo era confundido com o seu mestre, porque ele assumia características do mestre, até mesmo físicas. Por exemplo, se o mestre
usava barba, ele usava barba. Se o mestre não usava barba, ele não usava barba. Se o mestre andava com uma roupa assim, ele andava também. Se andava de outra maneira, andava também. Então, não somente com os ensinamentos, mas também com o comportamento do mestre, o aluno, o aprendiz, o seguidor, ele ia se adaptando à sua vida. Entendeu? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, vamos ler, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vamos achar aqui, que Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 26. Olha lá. Pode ler para mim, Gilberto. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. A palavra cristão aqui no grego é pequenos cristos, ou seja, pessoas que se parecem com Jesus. Eles olharam para os discípulos que estavam em Antioquia e naquela situação eles lembraram de Cristo, entendeu? Então, irmãos, a parte de imitar às vezes, a Bíblia também diz, né? A fé da qual nós imitamos não é pecado. Você ver um homem de Deus e se comportar igual a ele. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: nossa, tem um irmão lá que prega, lembra você, não é igual, idêntico, não é imitar a mensagem que você falou, foi o comportamento de um servo, de uma serva, de um crente, de um cristão. Ele precisa sim ter um espelho, ter alguém para olhar, e que ele venha a olhar para aquela pessoa e dizer assim: nossa, eu vou imitar a fé daquela pessoa, eu vou lembrar aquela pessoa. Quando alguém me ver, eu vou lembrar, não ter vergonha disso. Eu tive mestres que me auxiliaram na minha vida espiritual, como o irmão Mário, me ensinou muito sobre evangelização, evangelismo. Tive professores na faculdade teológica que me ensinaram muito, como pastor Cordeiro, como meu primeiro professor na faculdade teológica. Depois tive o pastor Carlos, também me ensinou muito na faculdade teológica. Pastor Hernando Pacheco me ensinou muito na faculdade teológica. Pastor Luiz Alberto, pastor Adelso, entendeu? E principalmente o nosso pastor presidente, pastor Osmar José da Silva, que foi e é para nós um grande ensinador da palavra, que nos ensina e nós seguimos os seus ensinamentos. E também pastor Joel, que foi meu primeiro pastor aqui em Sorocaba, pastor Adevanir, pastor da minha infância. Até hoje eu trago os ensinamentos que eles me ensinaram, que eles me admoestaram, e vai estar aqui dentro de mim, e muitas vezes faço coisas que eles fazem, ao pregar, ao ensinar. Isso não é pecado, irmãos. A Bíblia diz: a fé da qual imitai. A gente precisa ter um exemplo a seguir. Se não me engano, 1 Timóteo, vamos dar uma olhada aqui. 1 Timóteo, isso daqui, irmãos, às vezes vem algumas coisas na hora assim, e a gente precisa ter com os irmãos. Abre aí, 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ver, ou é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, mas acha aqui, 2 Timóteo, 2,
dá uma olhadinha, irmãos. Se alguém puder me ajudar, é a parte que fala que ser de exemplo dos fiéis. Lembra aí? Ou... Não. Deixa eu ver. Vamos ver. Alguém puder nos ajudar aí? Também o Sérgio está com a gente aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aqui, ó, 1 Timóteo 4:12, diz assim, ó: ninguém despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. A palavra exemplo no grego é tupos. Tupos no grego significa exatamente um modelo, um padrão a ser seguido. Então, irmãos, nós precisamos, nós necessitamos, nós carecemos que as pessoas olhem para nós e nos vejam como um exemplo a ser seguido, um modelo a ser seguido. E vejam em nós verdadeiramente um modelo cristão. Então, ensinar não é somente através das palavras, mas precisa ser ensinado através do comportamento. Maquianderson diz assim: uma grama de exemplo vale mais do que 1 tonelada de palavras. Então, irmãos, nós precisamos ser exemplo, entendeu? Ter exemplo e causar exemplo. Então, nós vemos aqui que quando você se comporta assim, você vai atingir a área do novo convertido, a área espiritual, emocional e social. Ele vai aprender como adorar a Deus, ele vai aprender como se comportar, e ele vai aprender também como conviver com as pessoas, tanto espiritual, emocional como social. Vamos lá, a grande comissão. 2. A grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar e ensinai todas as nações, Mateus capítulo 28, versículo 19, a parte A, ou façam discípulos de todas as nações, Nova Almeida atualizada, Mateteu, fazer discípulos, discipular. O discípulo não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discípulo, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Atos capítulo 2, versículo 42, capítulo 4, versículo 1 e 2, e capítulo 5, versículo 21 ao 28. Então a gente percebe aí que, primeiro, a versão que nós lemos, que é a corrigida, aí que está na nossa revista, ela diz assim, ó: ensinai todas as nações. Mas eu tenho duas versões diferentes aqui, a atualizada também diz assim, mas a minha versão aqui, Almeida Contemporânea, diz assim, ó: portanto, ide e fazei discípulos. Daí você vai ver, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: ide e façam discípulos. Aqui, irmãos, dava para a gente ficar muito tempo falando sobre o discípulo vir cru. Ele não vem pronto, ele vem para ser
feito, você vai fazer ele, entendeu? E é interessante que não é uma coisa que a Bíblia diz assim, e Deus vai fazer. Não, Jesus ordena. Aqui você vê que a palavra matetel, fazer discípulos ou discipular, é exatamente um mandamento. Então, se nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos pecando nessa ordem de Jesus, nós estamos falhos, entendeu? Então é necessário que nós entendamos que não é uma opção o discipulado. O discipulado, ele é uma ordem de Jesus, como é o batismo. Você percebe aqui que é uma ordenança junto ao batismo. Nós sempre dizemos que cerimonialmente falando existe a ceia e o batismo, mas entre outras que estão no meio inseridos, o discipulado é um mandamento, não é uma questão de eu quero, ou eu não quero, cada um se vira. Não, o discipulado é uma ordem de Jesus, é uma ordenança de Jesus. Ele precisa ser feito, ele precisa ser realizado, ele precisa estar inserido na nossa agenda, um tempo para conversar com novos convertidos, falar com eles. Eu tenho aqui a irmã Emily, né? Sim. Que é sobrinha do Gilberto, e a gente está trabalhando na parte do discipulado com ela. A gente chama ela, a gente conversa com ela, a gente chama atenção, a gente ensina a palavra. Quando elas têm dúvida, elas me procuram. Então existe a necessidade de um discipulado, mas precisa ser um discipulado de alguém que pode passar algo para ela, entendeu? Porque se ela for mal discipulada, como nós dissemos ao início aqui, difícil, é praticamente irreversível. Temos o Danilo também aqui, nós estamos preparando ele para o batismo, nós estamos falando com ele, conversando com ele, acerca das nossas doutrinas básicas. Entramos falando sobre o que é o batismo, falamos sobre a salvação, agora nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? E essas coisas precisam ser embutidas, colocadas na cabeça do novo convertido, ensinadas, para que sejam fixadas em sua mente. Então o discipulado não é uma opção, é um mandamento. E toda a igreja primitiva, ela fazia isso. Aí, o livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 e 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 e 2. Pode ler? Pode ler. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que se ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Então você perceba, que eles ensinavam aquilo ali. Eles ensinavam, eles não era somente a palavra ensino, doutrina, ela tem um tom de fixar na mente ou provar algo, entendeu? A diferença entre a pregação e o ensino, alguns dizem, toda pregação é um ensino e todo ensino é uma pregação. Não, o ensino é provar sistematicamente, com provas, que aquilo que você está falando não é uma teoria, entendeu? Não é uma teoria, mas sim uma verdade bíblica. Você prova ali. Por isso que no ensino de doutrina, a gente não traz aquela pregação sem pausa, a gente traz aquela pregação, aquele ensino pausado, onde a gente mostra os versículos, onde a gente fala para os irmãos lerem, onde nós falamos para os irmãos acompanharem, porque não é uma pregação, tem diferença.
O ensino, ele é provar uma tese. A doutrina é provar, é ensinar de maneira em que as pessoas reflitam e pensem. Então, é muito importante entender isso aqui. Os discípulos faziam isso. Isso causou fúria, né, na vida dos fariseus, dos que estavam ali, sacerdotes, porque eles ficavam bravos. Puxa, estão ensinando coisa aí que nós tentamos matar Jesus, mas eles continuam ensinando, porque podem matar pessoas, mas não podem matar ensinamentos. As pessoas já morreram, mas os ensinos delas estão até hoje perdurando. Então é importante a gente ensinar. Vamos lá, Gilberto. Tópico 3. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João capítulo 14, versículo 26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Aqui nós vemos o educador cristão Howard Hendricks. Ele diz assim, discipulado, o caminho para firmar o caráter cristão. Andréia, Deus abençoe em nome de Jesus. Então o discipulado, irmãos, ele vai formar e firmar o caráter cristão. Então Jesus, ele ensinou angelologia, eclesiologia, escatologia, ele ensinou hamartiologia, ele ensinou soteriologia, ele ensinou pneumatologia, ele ensinou antropologia, ele ensinou todas essas temáticas, doutrina do pecado, doutrina dos anjos, doutrina dos homens, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina do fim dos tempos. Ele ensinou tudo isso, mas principalmente o foco de Jesus era a teologia prática, ou seja, como você, nós devemos agir diante da sociedade, diante da igreja, diante de todos. Ou seja, o discipulado, ele te tira da esfera teórica e te leva para uma esfera prática. Você precisa praticar aquilo que você aprendeu, não é somente teoria, filosofia e coisas assim. Veja só, o que nós precisamos entender, que de acordo com tudo isso, o melhor lugar para se refletir sobre essas temáticas na igreja é a escola dominical, porque na escola dominical estamos vivendo, irmã André, essa casa é sua casa, sabe disso, nós estamos vivendo uma grande falta de desejo pela escola bíblica dominical em muitos lugares. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, né, Gilberto, nós temos uma escola bíblica abençoada e abençoadora,
que é extraordinária. Nós temos mais de 140 inscritos, matriculados na nossa escola, e é tremendo, entendeu? Agora, em muitos lugares existe a falta de interesse na escola bíblica dominical, e isso é extremamente preocupante, porque na escola dominical nós temos dúvida, nós perguntamos, nós aprendemos, nós crescemos. A escola bíblica é a maior faculdade de educação cristã do mundo, a maior. Ela sobressai os cursos teológicos, porque os cursos teológicos têm um limite, tem uma grade. Por exemplo, no curso básico do nosso SECADS aqui, da nossa faculdade, do nosso campus Sorocaba, ele tem 15 apostilas. Acabou 15 apostilas, acabou. Daí você vai fazer um médio, tem 20. E depois você vai fazer uma grade do bacharel de 3 anos e meio, como eu já fiz todas elas, desde o básico até o bacharel. Só que acaba. E a escola dominical não. A escola dominical a gente está todo domingo, sempre entrando em assuntos que às vezes você já pensa que sabe, mas não sabe. Então, o discipulado na escola bíblica dominical, ela é extremamente importante. Um aluno de escola bíblica dominical, ele será bem abalizado, ele será bem estruturado, ele terá um crescimento saudável. Então é muito importante entendermos que a educação cristã, a doutrina dos apóstolos, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou. E esse ensino não era somente teórico, era prático, entendeu? A prática, ela revela o ensinamento, entendeu? Você pratica o que você sabe, entendeu? Mas muitas vezes você sabe e não pratica, entendeu? É impossível praticar sem saber, mas é possível não praticar sabendo. Tudo que você pratica é porque você conhece. Conhecimento, ele te faz praticar, mas muitas vezes você pode conhecer e não praticar. Entendeu? Então é interessante a gente parar e atentar para isso aí. Tá bom? Vamos lá? O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Lê para nós, Gilberto. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. 1. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 42, parte A. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante seu ministério terreno e, depois de Pentecostes, do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 2 e 4. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam na palavra de Deus, a Bíblia. Irmãos, a importância das Escrituras, ela é singular e única. A autoridade das Escrituras, irmãos, eu não vou me lembrar o teólogo que disse isso, mas eu lembro dessa frase, e ela diz assim: as nossas experiências não provam as Escrituras, mas as Escrituras provam as nossas experiências. Ou seja,
nenhuma experiência sem base bíblica, ela pode ser tida como valorosa para o reino de Deus. A palavra de Deus, ela prova todas as nossas experiências. É interessante que eu estava vendo o livro aqui, a importância que nós temos de estarmos fazendo o discipulado e usarmos as Escrituras. Se eu não me engano, foi John Piper. John Piper, ele disse assim que se o seu pastor não é bíblico, ele não deve ser respeitado. Isso alguns pastores ficam com medo, porque eles querem usar de autoritarismo, mas quem tem a Bíblia, ele tem a maior autoridade da igreja. É tão sério o que Jesus ensina, que Jesus ele diz assim, a palavra que eu vos tenho dito, essa vos há de julgar. Então a palavra de Deus, ela é um instrumento de juízo, entendeu? Ela conforta, ela corrige, ela consola, mas ela também julga, entendeu? Abre para mim Salmo 119, verso 9. Eu preguei muito congresso de jovem, hoje quase eles não colocam mais esse tema, não, mas antes eles colocavam muito. Salmo 119, o verso 9. Pode ler? Pode ler. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela endireita os caminhos tortuosos, entendeu? A palavra, ela tem poder de, a versão Nova Almeida atualizada, ela diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela não somente ela corrige, mas ela também guarda o caminho do crente. Então as Escrituras, irmãos, ela precisa ser lida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser pregada, ela precisa ser praticada, entendeu? Uma das regras da hermenêutica é que eu não leio a Bíblia para ter somente conhecimento. Eu leio a Bíblia para mudar o meu comportamento. Então a Bíblia muda o nosso comportamento, entendeu? E aqui é a resposta para tudo. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Olha o que diz aqui o livro de acompanhamento, diz assim, é o livro mais traduzido no mundo. Está disponível em 3.988 línguas, segundo o relatório de janeiro de 2019 das Sociedades Bíblicas Unidas, com sede em Londres, que congrega 148 sociedades bíblicas do mundo. A Bíblia completa está disponível em 692 idiomas, falados por 5,6 bilhões de pessoas. O Novo Testamento está traduzido em 1.547 línguas, faladas por 805 milhões de pessoas, além das porções ou seleções bíblicas traduzidas em 1.123 línguas, falada por 411 milhões de pessoas. Então a gente percebe que a Bíblia não é falta de ter traduções, ou até mesmo nós, para podermos observar aqui, 3.988 línguas, mas não é a Bíblia completa. A Bíblia completa só está em 692 idiomas, entendeu? Então, de mais ou menos 6 mil e poucos dialetos, nós não temos ainda, nós temos um pouquinho mais de 10% do mundo que tem a Bíblia completa em suas mãos. Em mais de 2.000 anos de evangelização é muito pouco. Nós precisávamos ter mais. Nós temos aqui na igreja, no nosso congresso de missões que fazemos, todos os anos um dia de jejum e oração em prol da tradução da Bíblia.
Nós oramos, pedimos a Deus que Deus levante tradutores da Bíblia, pessoas que desejem traduzir a Bíblia para idiomas que ela ainda não existe, que ela ainda não tem. Que Deus levante pessoas que amem as Escrituras, que amem a palavra de Deus. É impossível discipular sem a palavra. A palavra, ela é o maior instrumento do discipulado. Se você não tem a palavra, você não pode discipular. Vamos lá? Pode continuar. Segundo, a comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. Ter tudo em comum, partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega, kainonia, ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Salmo número 33 e o verso 133 e o verso 1. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tinha sido chamado amigo de Deus. Isaías versículo 41, versículo 8. Tiago capítulo 2, versículo 23. E Moisés tenha falado com Deus face a face. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. João capítulo 15, versículo 14. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho, 1 João capítulo 1, versículo 3, e com o Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Então você percebe que a comunhão, a koinonia, ela é extremamente importante para a vida cristã, para o discipulado. Kate Phillips, ele diz assim no seu livro, que o discipulado, ele vai trazer uma reflexão de família, ou seja, aquela pessoa se torna um integrante da família, e a partir daquele momento ele vai ter uma vida familiar com a igreja, ou seja, ele vai pensar com a igreja, ele vai conviver com a igreja, ele vai estar com a igreja. Então ele precisa desse momento de crescimento na parte familiar, ou seja, ele precisa ter comunhão, ele precisa participar das reuniões, que nem agora nós estamos nesse tempo de pandemia. A minha preocupação com os novos convertidos é muito grande, porque infelizmente eles não têm essa paciência. A gente vê que quando a gente começa uma live, principalmente de ensino, ele começa com 20, mas depois só vai diminuindo. Hoje já estamos com 9. Isso mostra que nem todos que começaram estão até o final, porque eu até mesmo entendo, não é fácil ouvir online, participar online, não é fácil, tem que ter um certo desejo. Eu nesse período de pandemia, eu estou fazendo alguns cursos online. Como é difícil fazer curso online, não é fácil não, entendeu? Mas é necessário. Então o novo convertido, ele tem muita dificuldade nisso, ele tem muita dificuldade para parar, ouvir, pegar uma caneta, marcar, assinar. A gente está aqui, o Gilberto está com as canetas dele, eu estou com as minhas, e a gente está não somente aprendendo, mas também anotando, fazendo nossas anotações. Não é fácil, não é todo mundo que tem. Então esse momento de comunhão, de nós estarmos aqui juntos, nem agora só está eu e o Gilberto aqui, mas nós estamos num momento de economia, nós estamos num momento de juntos envolver o relacionamento entre os irmãos. Irmãos, por isso que a igreja precisa ser uma família. Uma das representatividades da comunhão é exatamente a família. A família tem problema, a família, a gente briga uns com os outros, a gente discute, mas a gente é família, a gente não pode quebrar o vínculo, a gente continua inserido na mesma família, não vai perder a comunhão, a economia. Quando tem um Natal, você tem que
perceber que vai estar junto lá todo mundo. Aniversário, você sabe que você vai lá, vai estar todo mundo lá, entendeu? Então é interessante a gente parar e pensar que o discipulado é extremamente importante na vida cristã. Então a gente não pode de maneira alguma deixar de lado a parte da comunhão, estarmos juntos, estarmos relacionando-nos uns com os outros. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia em 1 Crônicas 25 e o versículo 8. Abra aí, você que está com a sua Bíblia, é muito importante, entendeu? Qual o capítulo? 1 Crônicas 25 e o versículo 8. Pode ler para nós. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Juntamente, ou seja, eles tinham comunhão. O mestre e o discípulo precisam ter comunhão, precisam ter um momento. Uma das grandes dificuldades, aí ajuda com a gente aí, Deus abençoe, Ju. Se você tiver alguma pergunta no meio da aula, irmão, pode fazer aí, perguntar, não fique inibido não. Eu acho que é mais fácil do que olhando para cá da gente. Então, é importante a gente entender isso aqui, porque que a comunhão, juntos, podemos adquirir um crescimento saudável. Entendeu? A grande dificuldade hoje do discipulado é exatamente esse tempo que a pessoa tem que ter para discipular. Discipulado é sofrido, irmãos. Às vezes você vai pegar um discípulo meio difícil. Imagine Jesus discipulando Pedro. Ele discipulou um traidor, Judas. Discipulando os filhos do trovão, Tiago e João. Irmão, que a gente vê João falando, meus filhinhos, não pequei, né? Mas isso aí foi depois do discipulado, que antes ele olhava para Samaria e dizia, você quer que Senhor, deixa nós orar para cair um raio e matar todo esse povo aí, cair fogo e matar todo esse povo aí. Pois é meio sanguíneo, entendeu? Então, irmão, nós precisamos entender isso aqui, para que a gente possa entender que o discipulado é sofrido. É por isso que muitas pessoas não querem discipular ninguém. Você pega uma pessoa meio difícil, você não quer ter comunhão com ela, você não quer conviver com ela, porque ela é uma pessoa difícil, mas ela é uma alma, ela precisa de alguém para ensinar ela, entendeu? Então o discipulado não é fácil, precisa ter comunhão, precisa ter convívio, precisa estar junto. Vamos lá? Pode ler, Gilberto. Tem outro texto que eu queria ler para os irmãos aqui, mas vamos ver se a gente lê no final. Terceiro, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de quinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Atos capítulo 4, versículo 32. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, alma. É a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 1. 1 João capítulo 3, versículo 16 e 18. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Pode parar. Então, não era só a ideia de estarmos juntos aqui no corpo, nem de eu compartilhar algo com ele, mas era a ideia de sentirmos a mesma coisa, entendeu? Por que a oração da igreja primitiva ela obtinha resultados excelentes? Porque eles não somente oravam, mas eles oravam em um só propósito. Quer ver? Abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14.
Isso Pode orar? Pode ler? pode. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eles perseveravam unânimes. Unânimes significa exatamente no mesmo espírito. Entendeu? Veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós temos alguns minutinhos aqui. Capítulo 12, veja só, o versículo de número... Aleluia. Versículo 5, lê para nós. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, a igreja tinha um propósito, orar por Pedro. Quem chegava na reunião, perguntava, qual que é o tema de hoje? O tema é oração por Pedro. Entendeu? Então a igreja, ela tinha, eles eram unânimes, eles eram um só pensamento, eles eram um só coração, eles eram uma só vontade, eles pensavam juntos, eles refletiam juntos. Abra aí, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos. Vamos ver aqui. Filipenses capítulo 2. Veja só o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então você percebe o quê? Não façam nada por vanglória ou por interesse pessoal. Versículo 2. Lê o versículo 2 desse capítulo. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Versículo 2 do capítulo 2. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Alma e mente. Então você percebe, irmãos, que a igreja em Filipos, ela precisava alegrar Paulo, sabe como? Fazendo isso. Nada alegra mais um pastor do que ver a igreja unida. O discipulado precisava ter essa comunhão, ele precisa ter essa união, uma mesma mente. Como você vai ensinar um camarada teimoso? Entendeu? Uma pessoa que não quer... Keith Phillips, nesse livro O Discípulo, ele fala até o período. Teste o seu discípulo por 3 meses. Se você vê que ele não quer, não desista dele, continue orando por ele. Mas parte para outro. Que às vezes tem um discípulo que está tomando o lugar de alguém que quer aprender. Então é interessante isso aqui. Olha como é interessante que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:2. Olha lá. O que diz aí? Filipenses 4:2. Rogo-vos a Evódia e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. Ou seja, tinha 2 irmãs lá que não se davam bem. O nome dela é Evódia e a outra é Síntique. Eu sei que na igreja não tem isso, né? Não tem. As irmãs que não se dão bem, né? Não existe isso, né? Na igreja. A igreja é uma benção. Elas não têm esse problema, né? Não tem.
Mas aqui em Filipos tinha. Tinha. E o apóstolo Paulo, ele não deixa passar batida, ele ensina, ele fala assim: Evódia, Sintique, pensem do mesmo jeito no Senhor. Entendeu? O que Paulo está querendo dizer? Deixe os seus interesses e voltem para o interesse do reino. Entendeu? Quando é que eu brigo com o Gilberto? Nunca, graças a Deus. Graças a Deus não. Mas quando é que vai ter um problema entre mim e o Gilberto? Quando eu começar a pensar nos meus interesses e o Gilberto começar a pensar nos dele. Quando que eu e Gilberto vamos conseguir conviver bem? Quando eu matar os meus interesses, o Gilberto matar o dele, e a gente pensar no reino de Deus. No reino de Deus. Acabou a confusão. Pode falar, Quando vai Gilberto. sair, quando sair assim, pensando nisso aí, quando vai ter alguma discórdia. Por exemplo, quando o senhor não tiver interesse de discipular e eu não tiver interesse de ser discipulado. Exato. Aí vai ter uma discórdia, né? Vai ter a divisão daí. O Muito. pensamento vai ser opostos daí. Exatamente. Então você quer que eu fale mais? Não. A gente percebe que a comunhão, ela precisa ser de corpo e alma, pensamento. A gente precisa pensar a mesma coisa. Muitas igrejas não crescem porque os pensamentos estão divididos, entendeu? Cada um pensa de um jeito, entendeu? Nós estamos parecendo a igreja de Corinto. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é da irmã do círculo de oração, outro é do pastor, outro é do presbítero. Irmãos, a igreja assim não cresce, a igreja assim ela divide. E Jesus falou que um reino dividido não subsiste, não permanece, não cresce. O reino de Deus só cresce onde há coinonia, onde há comunhão. Porque daí a gente vê um crescimento saudável. Eu vou chegar aqui. Vamos lá. O serviço, lê o subtópico 4. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Josué capítulo 24, versículo 15. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2 e o verso 47 e o versículo 47. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Então a gente percebe que discipular, trabalhar no discipulado, não é uma de rosas, é um trabalho, é um serviço. E trabalho é árduo, entendeu? É interessante que o comentarista diz assim: você vai trabalhar seguindo as instruções de algo, ou seja, nós seguimos as instruções de Jesus. É Jesus que é a nossa mola mestra, ou seja, a Jesus que nos ensinou o que nós devemos fazer para discipular. Nada que nós venhamos a inventar vai adiantar. O que vale é exatamente o discipulado que é feito através da instrução de Jesus. É Jesus que vai nos instruir. É Jesus que traz a instrução. Caso contrário, entendeu? Então, vamos lá. Abra aí a Bíblia. Vamos ler. Josué 24:15. Porém,
se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, servir ao Senhor não é uma questão somente de estar dando glória a Deus. Não, o culto é um serviço. Você está prestando serviço a Deus, entendeu? Você está, apesar que alguns cultos parece que é Deus que está prestando serviço para a gente, né? Mas os cultos devem ser para que nós venhamos a prestar um serviço a Deus, entendeu? Então, o discipulado é um trabalho árduo, entendeu? Trabalhar com pessoas, ele traz em nós um grande peso. Você não está trabalhando com uma matéria sua. O próprio Jesus, na oração sacerdotal dele, nós vimos na lição dos jovens, ele disse assim: eram teus e tu me deste, entendeu? Então, perceba que Jesus, no trabalho do discipulado dele, ele conseguiu discipular 11. E desses 11, surgiram quase 120. Desses quase 120, surgiu quase 3.000. Desses quase 3.000, surgiu quase 5.000. E hoje nós estamos aí em milhões de pessoas. Então, o discipulado é extraordinário, irmãos, ele é poderoso. Só que ele precisa ser feito com serviço, com trabalho. E você vê Josué fazendo um serviço de discipulado na família dele, entendeu? Porque se o pastor se empenhar a discipular, mas os pais não ajudar, vai ser difícil. Às vezes você ensina algo para um jovem, para um adolescente, para alguém, chega na casa, o pai desfaz tudo que você ensinou, entendeu? Aí dá problema, daí é difícil, entendeu? Então o serviço precisa ser prestado de maneira contundente, relevante, dentro e fora de casa, entendeu? Ah, pastor, é lógico, existem pessoas que nós discipulamos que a família não é cristã, é outra história. Mas quando você discipula dentro da igreja, até mesmo crentes dentro da igreja, você precisa ter um apoio familiar, o apoio da família. A igreja não pode ser dividida. Eu penso assim, o pastor pensa assim. Não. Mas através do próprio caráter também que a palavra vai tratar com ele, né? Que vai transformar ele vai ser um testemunho, por exemplo, de uma família que não serve a Deus, ele vai ser um bom testemunho dentro do seu lar. Exatamente. Onde também pode trazer a família para servir ao Senhor. Exatamente. O que a gente não pode jamais é você ensinar algo aqui e lá o pai, a mãe querer desfazer o que o pastor ensinou. Então o que acontece? Se você vê que o pastor ensinou algo que você não concorda, você tem todo o direito de chamar o pastor e falar: pastor, por que é assim? É que infelizmente a pessoa prefere continuar falando nas redondezas, mas não chega para poder entender o que o pastor ensinou. Vamos lá. Então o serviço é árduo. Então o discipulado, ele é um trabalho de comunhão e serviço. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Vamos lá, vai ter 15 minutinhos. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E passam a viver uma nova experiência. Romanos capítulo 6, versículo 4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé.
crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Crescimento espiritual. 2 Coríntios 5,17. Abra aí para a gente. Conhecido de todos os irmãos. É sempre importante a gente relembrar. Está escrito aí. 2 Coríntios 5,17. E é assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o cristianismo, ele causa em nós uma mudança de vida, uma mudança de comportamento na nossa linguagem. Às vezes a gente vê hoje muito crente falando na gíria, né? Os crentes falando na gíria. O Gilberto, ele veio de uma vida, eu também, e a gente, quando veio para Cristo, a gente muda a nossa maneira de falar, a gente muda a nossa maneira de agir. Você não rouba mais, você não mente mais, você não é mais fofoqueiro, você não é mais briguento. Por quê? Porque a obra chama, não, pastor, eu tenho sangue de nordestino. Não, tem que passar o sangue de Jesus na sua vida. Porque é o que muda a gente não pode, eu não acredito num discipulado, num cristianismo que não causa mudanças radicais na nossa vida. Cristianismo é mudança radical, irmão. Muda-se radicalmente, não tem como, é impossível, vou repetir, é impossível vir para Cristo e continuar do mesmo jeito. Perceba que não é o que está na igreja, não é o que está na Assembleia de Deus, não é o que está na Presbiteriana, não é o que está na Batista, não é o que está na Quadrangular, não é o que está no Pacaembu, no SEAD, São Guilherme ou no Novo Horizonte, é o que está em Cristo. Está em Cristo, não é o que passou por Cristo ou porque em Cristo passou por, é o que está em Cristo. Nova criatura é. Então, não foi e não será, é. A partir do momento que você está em Cristo, você vive em uma constante ou um constante aperfeiçoamento. Não dá, irmãos, para você continuar vivendo a mesma vida que você levava antes de Jesus, depois que você se entrega a Jesus. Você muda seu comportamento, você muda o seu palavreado, você muda as suas vestes, você muda, você tem vergonha de vestir o que você vestia antes. Nós vivemos um tempo de evangelho que não se prega sobre mudança. E uma das características que Jesus falou em Marcos 8,34 é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é impossível, Então o discípulo e o discipulador deve sim ensinar a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de comportamento. Não dá para viver da mesma maneira. Não dá. A pessoa precisa mudar. A Ju está falando a verdade, muda até a fisionomia, o semblante muda, é verdade.
Até porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, melhora, entendeu? O camarada vem, parece uma manga chupada, cabelão para cima, aquele negócio feio, medonho, vem para Jesus, irmão, daqui a pouco ele está vestindo um terno, uma gravata, vem com uma postura, entendeu? Cheira largado, agora ele anda diferente, ele vive diferente, ele, irmãos, é diferente. Pastor, é aquele que nasceu na igreja, e ele precisa ser discipulado também. O fato de nascer na igreja, você sabia, o que a escola bíblica? Até mesmo uma pessoa que nasceu na igreja, ele precisa levantar a mão e confessar a Jesus como seu Salvador. A pessoa pensa que não, nasceu na igreja, é filho de crente, está na igreja, mas nunca levantou a mão e se entregou a Jesus. Por quê? Por causa que ele pensa que filho de crente é neto de Deus. Não existe isso aí. Você precisa responder individualmente, particularmente, a sua decisão por Cristo. Entendeu? Confessar, né? Confessar. Você, entendeu? Então é interessante, irmãos, nós passarmos por isso aqui e entendemos que a vida cristã, o discipulado, vai trazer mudança na nossa vida, vai trazer mudanças. Ah, mas pastor, faz 20 anos que eu estou na igreja, é 20 anos a mesma coisa, tem alguma coisa errada. O próprio Jesus falou, né? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, né? Exato. Entendeu? Então, a gente precisa ter uma mudança de vida. Ah, mas eu sou assim. Não, você tem que ser como Jesus. O discípulo se parece com Jesus. Às vezes, eu tenho que matar meu eu, matar minha vontade, o meu desejo. Às vezes, você tem que matar o seu temperamento, a sua maneira de pensar, para que Cristo vive em você. Falar que Cristo vive em mim é fácil. O duro é viver mesmo, entendeu? Crucificar o seu eu não é fácil. Não estou falando que é, mas é necessário para a vida de um cristão. É necessário mudança. Se não houver mudança, não é cristianismo verdadeiro. Entendeu? Eu sou e acredito na transformação de vida. O discipulado traz mudança de vida, crescimento saudável. Não é somente aquele crescimento numérico que a gente olha e fala: nossa, a igreja está crescendo. Será que não está inchando? Não, tem que ser um crescimento saudável. Você olha para as pessoas e fala: não, essa pessoa está diferente, porque fulano está diferente. Vamos lá, Gilberto. 2. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos capítulo 9, versículo 31. Note que o propósito da terceira a viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Atos capítulo 18, versículo 22, 23, capítulo 19, versículo 1, e Atos capítulo 20, versículo 31. Então veja, o ensinamento, irmãos, o discipulado, ele traz sim crescimento numérico. Nós temos que dividir em 2 partes aqui, se você quiser anotar. A igreja do século 21 vive em 2 paralelos. A numerolatria, que é a idolatração dos números. Por exemplo, quanto mais gente, melhor. Ou glória. Tem gente que compara ajuntamento de pessoas a avivamento. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Avivamento não tem nada a ver com ajuntamento de pessoas. Nada a ver. Entendeu? Daí a gente fala: a igreja está crescendo. Por quê? Porque está cheia. Não. Nada a ver. Às vezes você pode ter uma grande multidão que não aceita a oferta de Jesus. Vocês querem pão e peixe?
mas eu quero dar para vocês o pão que nunca perece. Começaram a sair um por um. Por quê? Por causa que a verdadeira oferta de Jesus incomoda. Incomoda. Então, e nós existimos no outro paralelo. Tem a numerolatria, que é a idolatração dos números, e a numerofobia. O que é a numerofobia? É o medo do crescimento. O que é o medo do crescimento? Não, a igreja está com 20 crentes há 10 anos, e ele fala, não, a igreja, nós temos 20 crentes, mas é crente fiel. Aí eu pergunto, existe fidelidade infrutífera? Existe? Fidelidade frutífera? Não. Não. A igreja primitiva mostra isso. Abra aí, Atos capítulo 9. Versículo 31, abre aí. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Quantas igrejas? Em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Então, o padrão da igreja primitiva não era só para a igreja de Jerusalém, não era só para a igreja em Antioquia, não era só para a igreja em Samaria, era em todas as igrejas. Todas cresciam. Todas cresciam, todas. Então, o trabalho do discipulado, ele proporciona um crescimento numérico, sim, tendo em vista que sempre que a igreja crescer numericamente, ela vai ter mais trabalho. Tenha consciência disso. Cresceu em número, tem mais trabalho. Tem mais número, tem mais gente, vai ter mais trabalho. Até dou um conselho aos irmãos: ajudem muito o seu pastor, entendeu? Ajude o seu pastor na sua congregação. Às vezes ele não percebeu que um irmão faltou da igreja, que o irmão há muito tempo não vem. Entre em contato entre em contato com o pastor e pergunte ao pastor: pastor, posso entrar em contato com fulano? Posso entrar em contato com Beltrano? Entendeu? Para que eu possa te ajudar? Com certeza o seu pastor vai dizer: vai, ajuda aí, meu filho. Entendeu? Manda uma mensagem, porque não está vindo, o que está acontecendo? Trabalho em equipe, um trabalho, porque veja só, havia paz na igreja. E eles andavam na consolação do Espírito. A palavra consolar também no grego, paracleto, não é somente aquele consolo que a gente tem de afago, né? Consolo é ânimo, força, encorajamento, entendeu? Então a gente precisa entender que a igreja, apoio, força, ajuda, entendeu? Então a gente precisa entender que a igreja, ela precisa crescer numericamente, irmão. Jesus nunca teve uma visão errada. Olha o que ele diz em Marcos 16, ele diz assim, versículo 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Entendeu? A Bíblia diz em Apocalipse que havia uma multidão de salvos que não dava nem para se contar. Tem noção? Então, como é que a gente vai entrar numa mente, numa mentalidade que, não, assim tá bom. Eu me lembro quando eu aumentei aqui a igreja, o Gilberto, a igreja, nós dobramos a igreja, já não cabe mais, né? Não, está pequeno. Já está pequeno. Os irmãos, um pastor falou para mim: rapaz, mas você vai perder o estacionamento. Eu falei: rapaz, estacionamento não aceita Jesus não. Carro não aceita Jesus não, carro não vai para o céu. Eu quero gente. Você está entendendo? A gente precisa de pessoas, crescimento numérico, com qualidade, mais crescimento. Como eu disse, não há fidelidade infrutífera. Por mais que você seja num lugar difícil, se você for fiel, ali vai ter um crescimento. Você tem noção, na China, hoje é um dos países mais perseguidos no Evangelho, mais perseguido.
no Evangelho. Uma missionária chinesa mandou uma mensagem para o Brasil e falou assim: não ore para parar a perseguição na China, porque nós temos medo de ficar que nem vocês, acomodados. Ore para que nós suportemos as perseguições, porque quanto mais nos perseguem, mais nós crescemos. Eles fazem reuniões em lugares escondidos. A igreja na China, onde tem portas abertas, elas são monitoradas, entendeu? Elas são monitoradas, tem pessoas lá olhando, policiais. Olha o presbítero Kleber aí com a gente, professor de escola dominical. Então a gente precisa atentar para isso aí, irmãos, parar com esse negócio de, não, tá bom assim. Não, precisamos ter um crescimento sim na igreja, crescimento numérico, pessoas se entregando a Jesus, pessoas ficando firmes com Jesus. Vai dar trabalho? Vai, mas nós vamos firmar. Amém? Vamos lá, o exemplo da igreja de Antioquia. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos capítulo 11, versículo 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Atos capítulo 11, versículo 25. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igrejas. Aí, agora sim, hein? Fazer discípulos, essa frase aqui encerra com excelência. Não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Para fazer membro de igreja, eu adulo ele. Você é a florzinha de Jesus. Não para não. Discípulo, Deus, a gente vê, né? Deus, Ele não quer te carregar no colo. Deus, Ele quer te ensinar a andar. Isso é discipulado. Discipulado não é ficar dando mamadeira, chuquinha para crente velho. Tem um lugar. Esse dia uma irmã falou para mim assim: pastor, meu marido é novo convertido. Eu falei: quanto tempo ele está na igreja? 8 anos. Meu Deus, 8 anos na igreja é novo convertido? Não sei. Eu não sei. Entendeu? Então o tempo do discipulado, o discipulado ele precisa fazer discípulos. O membro da igreja torna-se uma pessoa denominacional, ele briga por causa eu digo que de Deus, eu amo a Assembleia de Deus, eu amo meu pastor, eu amo a igreja que eu estou, entendeu? Eu sou contra os desigrejados, não contra os desigrejados, contra o movimento dos desigrejados, mas eu sou sim contra também a pessoa ficar brigando pela Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. É Jesus. Entendeu? É só Jesus que salva. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro diz: e em nenhum outro nome há em que nós possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso caminho. Entendeu? Até as pessoas perguntam assim: mas aí, qual é a igreja melhor? Cada igreja, irmão, tem a sua característica, entendeu? E a gente não pode fugir, são vários membros, um corpo só, entendeu? As denominações são uma ferramenta de Jesus para fazer vários tipos de pessoas se achegar. A gente não pode condenar e nem tirar algumas igrejas e falar assim: aquela igreja lá, a não ser que seja uma seita, uma heresia, que a gente também não pode concordar com elas, entendeu? As seitas e heresias não são igreja, entendeu? Aquilo que vai contra a palavra de Deus, contra o cristianismo original,
não pode ser considerada igreja. Igreja é aquela que serve a Cristo com fidelidade. Entendeu? Então, os discípulos, irmãos, se você nunca estudou, estude a igreja de Antioquia. É um exemplo. É um exemplo de missões, é um exemplo de ensino, é um exemplo de acolhimento, é um exemplo de ensinamento. Ela é exemplo. Eu amo particularmente estudar sobre Antioquia, a igreja de Antioquia. Antioquia da Síria. Essa igreja que foi um padrão, foi de lá que saiu Barnabé e Saulo para o campo missionário. Foi lá, era uma igreja totalmente estruturada mentalmente, intelectualmente. Tinha ali várias pessoas inteligentíssimas, entre elas o próprio Saulo, que é poliglota, dupla cidadania, mestre, entendeu? Tanto é que depois ele utiliza tudo isso para o cristianismo. Mas ali havia o poder do Espírito Santo, porque em Atos 13 a Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo desceu na reunião, eles estavam orando e jejuando. Teólogos que falam não precisa orar muito, eles oravam e jejuavam. O apóstolo Paulo jejuava e orava. E nós vemos que eles, ali naquele momento, o Espírito desceu e falou: separar para mim, Barnabé e Saulo. Entendeu? Então era uma igreja discipulada, mas que tinha poder, tinha instrução, mas tinha unção, tinha conhecimento, mas tinha vivência, prática, experiência. Então era uma igreja estruturada. Então a igreja de Antioquia é um exemplo para nós. Dali saiu missionário, entendeu? Uma preocupação que eu tenho quantos obreiros nós vamos conseguir fazer, colocar no campo. Muitos não querem mais essa chamada para o campo missionário, o campo da obra de Deus. Vamos lá? Conclusão, para a gente concluir e orar. Pode ler para nós. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Amém. Então, a educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais é a Bíblia, entendeu? Eu não lembro qual foi o filósofo que diz que ele disse: se não há Deus, não há limites. Entendeu? Então, o limite da sociedade é Deus. O padrão moral da sociedade é Deus, é a sua palavra. Entendeu? Uma vida sem Deus, uma vida sem a palavra, é uma vida sem limites. O prazer me move, a vontade me move, os desejos me movem. Eu ouvi uma frase que calou na minha mente esses dias, citei algumas vezes aqui na igreja, vou citar. Se te dá prazer, faça. Assinado Satanás. Então, hoje nós vivemos o hedonismo. O hedonismo, ele fala que você tem que fazer aquilo que te dá prazer, que te dá satisfação. A Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso. Nem tudo que te dá prazer será prazeroso. Entendeu? Então, o verdadeiro discipulado, ele constrói não somente uma igreja saudável, ele constrói uma civilização saudável. Se você lê as catacumbas de Roma e também as catacumbas de Roma e também Mártires do Coliseu, você vai ver lá que a influência que o cristianismo trouxe na sociedade primitiva, ou na sociedade do primeiro século, que os romanos mudaram seu comportamento sobre as mulheres, sobre Deus. Eles mudaram. Por exemplo, você chega lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que
transformação que houve em Atos 19 na cidade de Éfeso, a mudança radical que houve naquela cidade, a ponto de que os feiticeiros, eles pegavam o seu livro de magia, levavam, queimavam na praça pública, entendeu? E Deus fazia crescer. Irmãos, que Deus nos dê discipulados, discipuladores e discípulos, com base nas Escrituras, que as pessoas tenham o desejo de crescer nas Escrituras, na Palavra de Deus, no conhecimento. Você que está aqui participando conosco, nós vamos fazer uma oração, e nessa oração eu quero que você apresente comigo o pastor Rangel Júnior. Ele está numa situação bastante delicada na Santa Casa, mas para o nosso Deus nada é impossível. Nosso Deus é um Deus de milagres. Eu estive no hospital, passei 5 cirurgias, irmãos, quase morri, mas olha eu aqui, estou vivo, e ainda ensinando com saúde para vocês, com muita alegria. É uma alegria para mim ter vocês aí conosco, e é uma bênção para a minha vida, amém? Então, você que está aí, ore nesse momento, clame comigo nessa hora, para que nós possamos alcançar o coração de Deus, e a vontade de Deus seja derramada naquele lugar. Deus abençoe seu dia. Hoje às 18h30 nós temos aqui o nosso plantão de atendimento. Você que deseja receber uma oração, uma palavra, venha, nós estaremos atendendo os irmãos aí das 18h30 até as 19h45. Amém? Deus abençoe. Gilberto, muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente. Era para terminar 15 para as 11, mas nós começamos mais tarde, né? Então não pode terminar mais tarde, né? Vamos orar em nome de Jesus. Gilberto, levante a voz de oração. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Senhor, meu Deus amado, pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, as bênçãos, Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, por esse momento, Senhor, a qual passamos aqui, Senhor. Meu Deus amado, por Senhor, por essa lição abençoada, Senhor, a qual o Senhor nos tem ensinado através do Teu Filho, Senhor, através das Escrituras, ó Senhor, meu Deus amado. Ó Deus bendito, fique conosco, Senhor. Ó Deus amado, nós pedimos ao Senhor, ó Deus amado, neste momento, pela vida do nosso Senhor, meu Deus, irmão e pastor Rangel Júnior, Senhor, meu Deus, que se encontra hospitalizado, Senhor. Ó meu Deus amado, entra lá neste momento, Senhor, meu Deus bendito. Aleluia, cura ele para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, neste momento, Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa sua família, Senhor. Que passa, Senhor, meu Deus amado, por um momento difícil também, Senhor. Ó Deus bendito, aleluia, e aos demais irmãos, ó Senhor meu Deus, que se encontram nos hospitais, ó Senhor meu Deus amado. Ó Deus bendito, repreenda essa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus amado, traz o refrigério, Senhor, aleluia, aquele que está, Senhor meu Deus amado, com falta de ar, Senhor meu Deus, da condição, Senhor meu Deus amado, aleluia, Senhor, entra nos pulmões, aleluia, entra nos rins, ó Senhor, entra, Senhor meu Deus amado, aleluia, nas veias artérias, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cura para a glória do Teu nome, ó Deus. Pai querido, continua conosco, Senhor, no decorrer desse dia. Deus amado, nos abençoa, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor nos dê, Senhor, a oportunidade de estar aqui, Senhor, às 18h30, ó Senhor, para, Senhor, meu Deus bendito, glorificarmos o Teu nome, Senhor, através desse plantão, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Irmão, presbítero Isaías, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Luiz Carlos, Deus abençoe. Mãe, nós estamos orando pela Celina,
Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Ela já está bem. Tome posse em nome de Jesus. Estenda suas mãos onde você está. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Fica com Deus, irmãos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva, arrume mais 10 para a gente poder transmitir também através aí do YouTube, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho essa aula vai estar lá no nosso canal. Vai lá, comenta, compartilha, se inscreva, nos auxilie aí em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus em nome de Jesus.